Bom dia, oitavo ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos à correção da tarefa da aula passada. Pedi para que vocês fizessem o exercício da página 47. Letra A. Como a professora provavelmente chegou à conclusão de que o menino tinha boa índole? Ora, provavelmente porque ela observou as atitudes do menino, o Lucas, avaliando o seu comportamento, ela chegou a essa conclusão. É óbvio que você, no oitavo ano, já sabe que pode ser uma conclusão incorreta, porque ela se baseou nas primeiras impressões, na aparência. Por outro lado, é uma criança, então é difícil que uma criança de 5 anos tenha ainda uma capacidade de dissimulação, de fazer parecer algo que ele não é. B. Na situação indicada, qual parece ser o motivo da preocupação da criança, do Lucas? Olha, toda criança é meio preocupada, né? Se não vai tomar bronca da mãe, pode tomar bronca da professora, tem só 5 anos, é um bebê quase. Ele está preocupado com o que a professora pensa sobre ele. Por isso que ele quer saber o que significa índole. Não é uma palavra muito fácil. Creio que você tenha vindo a saber o que era índole lá pelo 7º ano só. E a pergunta número 2 é: quem é você? E aí o autor induz você ao erro, para que você coloque aí só o seu nome, nome do pai, masculino, feminino, nacionalidade. Ele não quer saber isso. Ele quer que você veja que você não é isso. Você não é o seu nome, você não é a sua nacionalidade, nem o seu RG. Você é um ser humano completo, em desenvolvimento. Então, o que você busca? Qual é a sua missão, o seu papel no mundo? Não se preocupe. Muitos humanos passam a vida inteira se perguntando, ou até não se perguntam. E aí, quando passa dos 40, é que começa a falar: poxa, o que eu estou fazendo aqui? O que eu fiz da minha vida? Então, que vocês não sejam, não façam isso. Comecem a se questionar desde já. Quem é você? O que você veio fazer aqui? Qual é a sua missão? Como você gostaria que fosse a sua vida? Depois, pedi para que vocês estabelecessem as principais diferenças entre existencialismo e racionalismo. O racionalismo eu ainda não havia dado para vocês a matéria, mas eu queria era mesmo que vocês pesquisassem, já que o existencialismo foi dado. O existencialismo é uma corrente que prega onde o homem é um ser que possui a responsabilidade por suas ações. Ele gera a sua felicidade ou a sua infelicidade através das suas ações na vida. É uma corrente filosófica bastante parecida com muitas religiões. Você é aquilo que você faz. Para os existencialistas, a existência humana é baseada nas angústias, nos sentimentos. A partir da autonomia da existência, fazemos escolhas na vida, traçamos nossos caminhos e nossos planos. Nesse caso, toda escolha vai implicar na perda ou no ganho, nas possibilidades ou na perda de uma chance. Para os existencialistas, a liberdade de escolha é o primeiro fator. Sem ela, sem a liberdade de escolha, nada, nem ninguém pode ser responsável pelo seu fracasso, a não ser você mesmo. Depois eu pedi para que você descrevesse um fato ocorrido na sua vida, onde a emoção poderia ter substituído a razão, onde você foi super racional, super duro, digamos assim, e poderia ter sido mais suave, mais emocional. Você foi muito racional e poderia ter sido mais emocional. Adorei as respostas de vocês. Quase a sala inteira respondeu. Foi muito bom.
e ver que vocês têm uma maturidade bacana para a idade de vocês. Fiquei muito feliz com as respostas. Finalizando, e os filmes indicados? Poxa, eu queria que vocês comentassem comigo. Pode ser aqui mesmo no YouTube, pode ser mandando no privado, no WhatsApp. Queria saber o que vocês têm achado dos filmes. Esses filmes eu assisto a quase totalidade deles. E eu sei que eles se encaixam na matéria e fazem fixar a matéria. São muito importantes. Por isso que eu faço questão de passar pelo menos alguns filmes, trechos de filmes, para ilustrar, para não ficar só falando aqui para vocês. Assistam os filmes, comentem comigo. Na aula passada, nós vimos o existencialismo. A principal pergunta que eu quero que vocês se façam é: o que faz com que nós sejamos quem somos? O primeiro dos filósofos foi Tolstói, depois Kierkegaard, Nietzsche e por último Sartre. Os grandes, claro, tem outros, mas esses são os grandes filósofos existencialistas. No existencialismo, conforme esclareci agora há pouco, o homem é responsável por suas emoções, e é por meio delas, nem sempre do uso da razão, mas por meio das emoções, que ele consegue suportar as injustiças e mazelas do mundo. Somos compostos de razão e emoção. O ser humano, para os existencialistas, é um ser único. Só tem um de você. Na aula de hoje, veremos o racionalismo. Para essa corrente filosófica, as ideias e habilidades são inatas, nós já nascemos com elas. Muitas vezes nós fazemos ou respondemos a coisas ou a situações sem ter estudado, sem ter lido ou sem ter visto algo sobre isso. Para os racionalistas, esse é o indício dessas qualidades inatas. Eles acreditam que a mente tem um papel mais importante do que as emoções, já que muitas vezes nós agimos por impulso, sem pensar. Já ouviu essa história, essa frase, né? Eu fiz sem pensar, foi sem querer. Um racionalista não admite isso. Para ele, o papel da mente é controlar as emoções. Quando você sente raiva, tristeza, o racionalista ele vai parar e vai analisar e vai criar argumentos e deduzir. Bom, por que eu tive essa reação? O que provocou esse sentimento em mim? É um bom sentimento, não é? Se não é bom, o que eu devo fazer para não sofrer isso de novo? Qual atitude eu devo tomar? Devo conversar com a pessoa que me fez sentir mal? Então veja, o racionalismo é a aplicação do método na vida real, na vida prática. Ainda para eles, muitas informações são inconsistentes e inconscientes. Por isso, nós precisamos digeri-las através da mente, através do uso da razão. Hoje nós veremos a corrente filosófica conhecida como racionalismo. O próprio nome já diz, é o uso da razão. Os principais expoentes dessa teoria são o francês René Descartes, é isso mesmo, não lê Descartes não, é Descartes, ou Descartes. Baruch Spinoza e Gottfried Leibniz, um alemão, um holandês e um francês. Essa bandeira da Holanda, do Spinoza, está meio estranha porque ele é de 1600. Acabamos de sair da Idade Média. Então, é o reino dos impérios dos Países Baixos. Não é bem a Holanda ainda. E na Alemanha também, era o Império Alemão. Por isso que as bandeiras aparecem estranhas para vocês. Bom, Descartes, ele foi um filósofo, matemático, advogado, cientista e também soldado. Ele nasceu em 1596.
portanto no finalzinho do século XVI. Seus principais escritos são do século seguinte, século XVII. Ele morreu logo em 1650, ele viveu pouco, 55 anos apenas. Descartes estudou os filósofos antigos que buscavam a verdade e sentiu que nenhum deles havia chegado a uma resposta convincente. Então, seguindo a linha de pensamento de Copérnico, Kepler, Galileu, ele tentou explicar todos os eventos naturais através da matemática. Tenho certeza que o professor Rodrigo já deve ter falado com vocês sobre isso. Descartes foi o criador da geometria analítica. A geometria analítica ela une a geometria à álgebra. Como sabemos, a geometria estuda as figuras que ocupam o espaço. Já a álgebra representa as grandezas através de fórmulas. Descartes desenvolveu um método para chegar à verdade, em qualquer área do conhecimento, composto de 4 princípios. Esse método de Descartes ficou conhecido como método cartesiano. O princípio primeiro é: nunca aceite nada como verdadeiro a princípio. O que ele quer dizer com isso? Que nós devemos evitar os pré-julgamentos, devemos evitar ser precipitados. Por exemplo, as notícias que nos são encaminhadas pelo WhatsApp, você encaminha a seguir ou você para pesquisar e se informar? Até que não existam dúvidas se aquela notícia é verdade ou não. Nós não fazemos isso. Normalmente nós encaminhamos direto. Segundo o método cartesiano, não deveríamos fazer isso. Deveríamos analisar em profundidade, para só então, nesse exemplo, encaminhar a mensagem. Depois que nós tivéssemos certeza quanto à verdade e à veracidade do fato. O vídeo a seguir é bastante ilustrativo desse primeiro princípio. Você sabe reconhecer uma notícia falsa? Bom, primeiro nós vamos lembrar o que é uma notícia falsa e também uma expressão muito associada a ela, a pós-verdade. Bom, as notícias falsas, como o nome diz, elas não são verdadeiras, mas elas poderiam ser verdadeiras e elas parecem ser verdadeiras. Assim, as notícias falsas da atualidade não são somente aquelas de cunho engraçado, totalmente irônico, que nós sabemos que são mentiras. Elas também podem ser algumas que parecem ser verdadeiras, principalmente se nós quisermos acreditar que elas são. Devemos tomar cuidado também, porque as notícias muitas vezes têm alguma parte que é verdade, para dar legitimidade, credibilidade, e então a outra parte é uma mentira. Bom, e a pós-verdade? O que ela tem a ver com as notícias falsas? Bom, a pós-verdade, como o nome diz, se refere ao período em que a verdade já não é mais tão importante. Depois da verdade, pós-verdade. E o que isso significa na prática? Isso significa que a crença das pessoas, a fé delas, no que elas querem acreditar que é verdade, é mais importante do que a verdade em si. Assim, a pós-verdade é algo que mexe com as pessoas, é algo que elas querem acreditar. Quando se junta uma notícia falsa com uma pós-verdade, ou seja, uma notícia que tem ali algo que as pessoas querem acreditar, apesar de não ser verdade, o resultado pode ser explosivo. E como nós podemos combater as notícias falsas? Bom, para combatê-las de fato, nós precisamos entender bem 3 pilares. Os diferentes tipos de conteúdos que estão sendo criados e compartilhados, as motivações de quem cria esse conteúdo e as maneiras com que esse conteúdo é disseminado. Há 7 tipos de notícias falsas que nós podemos identificar. Primeiro, uma sátira ou paródia, que não tem a intenção de causar mal, mas pode acabar enganando algumas pessoas. O segundo tipo é uma falsa conexão, quando as manchetes, imagens, legendas dão dicas falsas para pessoas sobre o que vai ser o conteúdo, muitas vezes não de forma proposital. O terceiro tipo é o conteúdo enganoso, ou seja, o conteúdo em si é falso. Muitas vezes pode ser utilizado para prejudicar uma pessoa ou alguma causa, algum tema específico. O quarto tipo é de falso contexto. Sabe quando você não olha em que data foi publicado o texto? Pois é,
A informação em si é verdadeira, só que ela pode ter acontecido anos atrás. O quinto tipo ocorre quando fontes são citadas, mas elas nunca falaram aquilo que está escrito ali. Em sexto lugar, temos o conteúdo manipulado, talvez um dos mais difíceis de identificar. O conteúdo em si é verdadeiro, mas a abordagem utilizada, o viés, foi feito de modo a manipular o público. Em último lugar, nós temos o conteúdo fabricado, ou seja, 100% falso, escrito do zero, já com o intuito de fazer algum mal. E por que essas notícias falsas são feitas? Já demos alguns exemplos. Há notícias falsas que não são feitas com a intenção de causar nenhum mal. Pelo contrário, são feitas com o objetivo de serem irônicas, se utilizarem do humor. Um exemplo no Brasil é o portal Sensacionalista. Esse é um portal somente de notícias falsas. Eles se utilizam disso para fazer críticas à sociedade. Há também as pessoas mal intencionadas mesmo, que têm o objetivo de prejudicar alguém, alguma causa, com aquela notícia falsa. Além disso, também há pessoas que lucram com notícias falsas. As fake news viraram um verdadeiro negócio. Nós conseguimos perceber isso principalmente na internet, nas redes sociais, com as chamadas iscas de clique. A pessoa é chamada por um título extremamente atrativo e clica na notícia falsa, gerando dinheiro através das propagandas que são vistas. Alguns outros motivos para a existência das notícias falsas são o jornalismo mal feito, propaganda, partidarismo ou a busca por influência política. Então, como verificar se uma notícia é ou não falsa e não colaborar com sua disseminação? Aí vão algumas dicas. Primeiro, considere a fonte da informação. Se você não a conhece, olhe outras publicações do site, veja qual é o seu propósito. Assim, se for um site de humor, por exemplo, você já vai perceber logo. Segundo, leia além do título e da manchete. Muitas vezes, os títulos podem dar uma impressão errada sobre a matéria, por isso é necessário ler o conteúdo completo. Terceiro, confira os autores, se eles realmente existem e se eles são confiáveis, através de outras publicações deles. Quarto, tente buscar outras fontes de apoio. Se você encontrar várias fontes confiáveis que relatam a mesma notícia, é mais provável que ela seja verdadeira. Quinto, confira a data de publicação antes de divulgar a notícia. Vai que você compartilha uma notícia de 2005. Em sexto lugar, se questione se não pode ser uma piada, uma sátira. Em sétimo lugar, tente verificar se as coisas que você acredita não estão influenciando o seu julgamento. Se você não queria que aquilo fosse verdade e por isso está tendendo a achar que é. Lembra da pós-verdade? Por último, sempre que possível, tente confirmar com especialistas da área. Normalmente, eles poderão te confirmar se aquela notícia é verdadeira ou não. Agora, você já sabe o que fazer para não ficar repassando boatos, hein? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e repassar o vídeo para as pessoas que você acha que tirariam proveito dele. Até mais! O segundo princípio do método cartesiano manda que nós dividamos os problemas em tantas partes quanto possível. Ele chamou isso de problemas menores, como uma forma de facilitar a solução da dificuldade encontrada. Por exemplo, traduzindo, sua mãe fica doente e pede para que você ajude a arrumar toda a casa. O que você vai fazer? Por onde você vai começar? Segundo o método cartesiano, a solução é começar cômodo por cômodo. Você pode ir do cômodo mais fácil para o mais difícil. Por exemplo, do banheiro para o seu quarto, que deve estar uma bagunça danada. Ou você pode começar do mais difícil, que é lavar toda a louça, e ir para o mais fácil, que é dar comida para o gato. Dividir os problemas, dividir o problema em várias partes, é um método para você facilitar a resolução do seu problema. Claro, esse foi um exemplo tosco, mas você entendeu. O terceiro princípio do método cartesiano diz que devemos pensar de forma ordenada, com ordem, do mais simples ao mais complexo, sempre. Por esse princípio, veja esse problema que eu inventei aí de matemática. Por onde você vai começar? Pela raiz quadrada de 4.900? Pela equação de primeiro grau? Não. Você vai começar, olha ali, ó.
Depois que eu falar, você vai ver como ficou claro. 3 mais 2. É a conta mais básica que tem. Depois você vai fazer o vezes 7. E depois você vai procurar as incógnitas. Esse princípio do método cartesiano, lembre-se, Descartes é apaixonado por matemática. Então esse princípio, apesar de ser matemático, ele pode ser usado por qualquer matéria, em qualquer ciência. Pensar de forma ordenada. Vai do mais simples para o mais complexo. O quarto e último princípio do método cartesiano é prestar atenção aos detalhes. Fazer descrições completas e detalhadas do objeto de estudo. Descrevendo detalhadamente, você passa a descobrir o que está faltando, o que está errado, e isso vai respondendo às suas dúvidas diante de um problema. Fazer análises detalhadas, de modo que nada passe despercebido ou fique omitido. O pensamento estabelecido por Descartes ainda é a base do método científico, utilizado amplamente em todas as universidades do mundo. No vídeo a seguir, você verá uma utilização não matemática do método de Descartes. Enfim, para Descartes, devemos duvidar de tudo. Todos nós temos dúvidas. E isso, para ele, é a melhor coisa que nós podemos fazer por nós mesmos e pelo universo. É duvidar. A partir da dúvida é que você busca e encontra a sabedoria. Nosso ouvido é um órgão que foi projetado especialmente para captar ondas sonoras do modo mais eficiente possível. Ele trabalha 24 horas por dia, mesmo quando estamos dormindo. Sua estrutura é, ao mesmo tempo, complicada e delicada. Por isso, ele é protegido pelos ossos de nossos crânios. Ele é constituído de 3 partes principais: o ouvido externo, o ouvido médio ou cavidade do tímpano e o ouvido interno. A tarefa dos nossos ouvidos é a de localizar e captar sons que depois são conduzidos ao canal de audição, que tem cerca de 2,5 cm de comprimento. Nesse canal, o ar é aquecido, atingindo a mesma temperatura do nosso corpo. O ouvido é forrado de pelos e glândulas que segregam cera, que tem a função de atrair partículas de bactérias que podem ser danosas. Uma onda de som que é detectada por um ouvido atravessa o canal auditivo e atinge o tímpano, membrana que tem a espessura de uma folha de papel, fazendo-o vibrar. Essas vibrações são em seguida transmitidas para os 3 pequenos ossos que estão no interior do ouvido médio: martelo, bigorna e estribo. Esses ossos, que são os menores do corpo humano, ligam o ouvido externo ao interno e fazem isto com extrema eficiência. Estes ossículos do ouvido ampliam as ondas de som até cerca de 20 vezes, para auxiliar o ouvido interno a desempenhar sua tarefa. Nosso ouvido médio é ligado ao ouvido externo pelo tubo de Eustáquio, que liga nossa garganta ao nariz. Este tubo faz com que exista a mesma pressão dos 2 lados do tímpano. O ouvido interno é um sistema complexo de canais ósseos e tubos com líquido semelhante à concha de um caracol. É nesse local que as ondas de som são transformadas em estímulos nervosos. A vibração destes pequenos ossos do interior do ouvido médio agita o fluido do ouvido interno, que se desloca ao longo desta estrutura semelhante à concha, estimulando, ao fazer isto, milhares de pequenos sensores. São esses sensores que enviam mensagens ao cérebro. A tarefinha de casa são 3 perguntas. 1. De que forma a escola se encaixa no pensamento racionalista de Descartes? Pense bem. Dividir, segmentar, não é o que ele pediu? Leia novamente
quais são os 4 pilares do método cartesiano e responda a questão número 1 com facilidade. 2. Se nós seguíssemos a teoria dele, quais seriam as 3 principais atitudes ao receber uma notícia encaminhada pelo WhatsApp? E última, descreva. Descrever é contar. E nós acabamos de ver o método cartesiano pedindo para que nós contássemos em detalhe. Descreva uma situação onde seria melhor usar o método cartesiano e outra, onde seria melhor usar o método existencialista. No mínimo de 7 linhas. Isso é importante não só para que você fixe a diferença entre existencialismo e racionalismo, mas que você aprenda a aplicar. Não fica aquele conhecimento abstrato, um dia eu aprendi isso. Uma vez que você fizer esse exercício 3, eu te garanto, você deu um passo muito grande no seu desenvolvimento intelectual. Esse é um tema fascinante e as indicações de filmes são muitas. Aqui eu coloquei apenas 5, mas eu achei 10 de cara. É um tema que fascina muita gente. Coloquei os que eu mais gostei e eu já vi todos. A Teoria de Tudo conta a vida daquele físico que era tetraplégico, a Stephen Hawking. A vida de Stephen Hawking. Está disponível de graça no YouTube. O filme Enigma, o jogo da imitação. Vocês vão ver o surgimento do computador como ele é hoje. Por que que o homem sentiu a necessidade de fazer uma máquina? Tem umas cenas de guerra, é bem legal esse filme, também no YouTube. Gênio Indomável. Esse filme é de arrepiar. Uma tradicional escola, numa tradicional faculdade, um professor sempre deixava no quadro uma questão difícil para os alunos resolverem. E ele dava aula uma vez por semana. Na semana seguinte ele via se alguém tinha tido a coragem de responder alguma coisa. E ninguém nunca respondia, porque o professor judiava, colocava uns problemas difíceis, igual o Rodrigo faz. Aí, numa certa escola, numa certa época, o faxineiro foi lá e desvendou o problema que o professor tinha posto. Não vou contar mais nada, senão estraga o filme. Assista, muito massa esse filme. Disponível na Netflix. Quebrando a Banca, um filme de ação, divertido. Um grupo de jovens sai da faculdade e aplica o conhecimento matemático no jogo de cartas. E o último, O Homem que Viu o Infinito. Um filme belíssimo. Conta a história de um indiano que, no final do ano, no começo do século passado, a Inglaterra dominava a Índia. Então, esse indiano vai para a Inglaterra para estudar matemática. E ele revoluciona, e é uma história real, ele revoluciona a história da matemática mundial. Muito bonito o filme. Assistam, comentem comigo, pode ser aqui mesmo no YouTube, pode me mandar mensagem no WhatsApp. Vamos falar mais sobre esses filmes que eu tenho passado para vocês. São muito bons, pessoal. Ajudam a entender a matéria, a fixar e a evoluir. Um repórter perguntou a Cora Coralina o que é viver bem. Ela lhe disse: eu não tenho medo dos anos e não penso em velhice. E digo para você, não pense. Nunca diga estou envelhecendo, estou ficando velha. Eu não digo. Eu não digo que estou velha e não digo que estou ouvindo pouco. É claro que quando preciso de ajuda, eu digo que preciso. Procuro sempre ler e estar atualizada com os fatos e isso me ajuda a vencer as dificuldades da vida. O melhor roteiro é ler e praticar o que lê. O bom é produzir sempre e não dormir de dia. Também não diga para você que está ficando esquecida, porque assim você fica mais. Nunca digo que estou doente, digo sempre estou ótima. Eu não digo nunca que estou cansada.
Nada de palavra negativa. Quanto mais você diz estar ficando cansada e esquecida, mais esquecida fica. Você vai se convencendo daquilo e convence os outros, então, silêncio. Sei que tenho muitos anos. Sei que venho do século passado e que trago comigo todas as idades, mas não sei se sou velha, não. Você acha que eu sou? Posso dizer que sou a terra e nada mais quero ser. Filha dessa abençoada terra de Goiás. Convoco os velhos como eu, os mais velhos que eu, para exercerem seus direitos. Sei que alguém vai ter que me enterrar, mas eu não vou fazer isso comigo. Tenho consciência de ser autêntica e procuro superar todos os dias minha própria personalidade, despedaçando dentro de mim tudo que é velho e morto, pois lutar é a palavra vibrante que levanta os fracos e determina os fortes. O importante é semear, produzir milhões de sorrisos de solidariedade e amizade. Procuro semear otimismo e plantar sementes de paz e justiça. Digo o que penso com esperança. Penso no que faço com fé. Faço o que devo fazer com amor. Eu me esforço para ser cada dia melhor, pois bondade também se aprende. Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar. Porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é o decidir.